caso você esteja sem a sua Bíblia e queira acompanhar a leitura. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Até aqui, vamos orar, vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor amado, obrigado por esse culto dedicado ao Senhor, mas tão abençoador para todos nós. Obrigado por cada canção entoada com coração sincero. Obrigado pela ceia e pela renovação da graça, da misericórdia e da esperança em nossos corações. Obrigado pela presença consoladora e majestosa do Teu Espírito Santo entre nós. E o que eu te peço, Deus, é que o Teu Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos a palavra santa do Deus eterno, de modo que essa palavra encontre no nosso coração uma terra fértil para germinar e florescer, e que nessa manhã de domingo, refletindo sobre o Natal, o nosso coração encontre as preciosas e eternas lições do Senhor, e que vivamos com alegria, esperança, paz, deleite, contentamento e muita graça, por conta da bendita promessa que se cumpriu na vinda do Salvador a este mundo. Fala ao nosso coração, Senhor, e que esta manhã, em que começamos a refletir sobre o Natal, seja também uma manhã para que corações tornem-se como aquela humilde manjedoura, um lugar apropriado para Cristo nascer, para a vida de Jesus nascer, e que isso seja motivo de alegria para as nossas vidas e para a nossa igreja, e de muitas glórias para o Teu nome. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no 2º andar, para que também se encantem com a beleza singular de Jesus, amem a Jesus e vivam cada um dos seus dias na presença preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos para a Tua glória, Senhor. Amém e amém. Com toda certeza você reparou na cenografia diferente que a gente preparou aqui para essa pequena série de reflexões sobre o Natal. Temos os pinheiros ali na frente, na entrada, estrelas espalhadas por muitos lugares e luzes, clareza, claridade. Aliás, qual outra época do ano as nossas casas ficam tão iluminadas como no Natal? Qual outra época do ano as ruas da cidade ficam tão iluminadas como no Natal? Mesmo num ano difícil como 2020, não é difícil você andar pelas ruas do nosso bairro ou da região onde você mora e atentar para as casas, atentar para as janelas dos apartamentos, para as varandas e perceber a luz diferente, pisca-pisca, alguns com música, dando essa evidência a todos nós. Isso é por causa do Natal. E talvez essa presença tão visível de luzes na cidade e nas nossas casas nessa época seja de fato a última conexão existente entre o Natal que a gente celebra aqui no Ocidente e o Natal bíblico. Porque o Natal há muito tempo tornou-se um monte de coisa diferente do Natal bíblico, né?
as árvores muito enfeitadas, as bolas, cada uma mais bonita que a outra, e eu acho esses enfeites muito bonitos, muito comércio, muito Papai Noel, muitos enfeites com neve artificial num país tropical como o Brasil, mas pouco presépio, mas as luzes se mantêm. As luzes estabelecem essa conexão e existe um poderoso simbolismo das luzes no Natal. Eu não sei se você já viu aquelas antigas pinturas que retratam o nascimento de Jesus, seja do período clássico antigo, período barroco, não importa, as gravuras de várias épocas que retratam aquele momento ali da manjedoura com o menino Jesus nascendo, geralmente são gravuras que, na sua expressão, o rosto das pessoas que estão ao redor da manjedoura olhando para o bebê tem seus rostos iluminados, mas o rosto dessas pessoas não está sendo iluminado pelo brilho da lua de uma noite estrelada em Belém. O rosto daquelas pessoas está sendo iluminada de baixo para cima, vem da manjedoura. É a ideia dos artistas e dos pintores de retratarem que havia chegado então a luz do mundo. Por isso o nome, o tema dessa nossa pequena série sobre o Natal é esse: a luz do mundo. E é interessante como que a Bíblia usa, como que a espiritualidade bíblica usa muito essa relação de luz e de trevas para nos ensinar algo muito importante. A Bíblia sempre associa a escuridão ou as trevas com a ausência de Deus e, consequentemente, com o caos. Quando você lê o relato da criação em Gênesis no capítulo 1, você vê o texto sendo apresentado da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí a coisa muda quando a Bíblia diz: então disse Deus, haja luz, e houve luz, e a partir da luz toda a ordem da criação passou a ser estabelecida. E em muitos outros trechos da Bíblia, a ideia de escuridão e de trevas tem a ver com o distanciamento de Deus. Quanto mais distante alguém está de Deus, mais na área cinzenta a sua vida se encontra e menos referência e influência da luz de Deus aquela pessoa tem. Ao mesmo tempo, a Bíblia também geralmente associa luz e claridade com a presença de Deus e, consequentemente, com ordem, com estabilidade. O salmista diz: olharam para ele, os seus rostos foram iluminados e eles não ficarão mais confundidos. Eles olharam para Deus e então eles encontraram clareza suficiente para a vida. No Salmo 119, o salmista diz: a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés, de modo que eu caminho em caminhos perigosos e potencialmente escuros, mas o brilho da luz de Deus ilumina o meu caminho inteiro e eu posso enxergar com mais segurança. Essa é a razão de usarmos tantas luzes no Natal, porque essa data fala daquele que veio para dissipar as trevas que nos mantinham como humanidade distantes de Deus e numa vida, porque distante de Deus, em desordem e em caos. E então veio Jesus, enviado por Deus, para ser a luz que ilumina e clareia o nosso caminho, de modo que possamos então viver na presença de Deus. E eu sei que você conhece a história do Natal. Eu sei que você certamente conhece, inclusive, o texto que nós lemos, do anjo Gabriel se apresentando a Maria e comunicando àquela menina ainda adolescente que ela ficaria grávida e que ela geraria, então, o eterno Filho de Deus. Provavelmente você é capaz de contar o relato do nascimento de Jesus para uma criança. Talvez, se nós convidássemos você para ir agora aqui no segundo andar e, por 2 minutos, olhando para as crianças, contar nas suas palavras o relato do Natal, do nascimento de Jesus, você contaria sem grandes dificuldades. As cenas da manjedoura, da humilde estrebaria em Belém são claras para você, mas a pergunta que eu te faço é: você já parou para pensar nas poderosas lições dessa história, da história do Natal? Você já parou para considerar que não é apenas uma história que, por tão repetida e tão tradicional, a gente conhece e é capaz de reproduzir, mas é uma história que traz a mim e a você lições para a nossa vida,
lições transformadoras, lições consoladoras, lições maravilhosas. Eu queria, nos minutos que eu tenho aqui pela frente com você, falar, a partir deste relato da história do Natal, conforme descreve Lucas, sobre 4 lições da história do Natal. A primeira é a seguinte: Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. A primeira lição dessa linda história do Natal é que Deus usa aquilo que é simples e aquilo que é frágil para realizar a sua obra. Se você não sabe disso, eu vou te dizer: Deus é mestre em pegar pessoas sabidamente frágeis, conscientemente limitadas, para realizar os seus santos propósitos através delas. Olha para a história bíblica. Foi exatamente isso que ele fez com Abraão, um homem idoso, casado com uma mulher idosa e estéril. E Deus disse para ele: Abraão, você terá um filho. E muito mais do que um filho para ser o seu pequeno bibelô que você não esperava ter por conta da sua idade e da condição de saúde da sua mulher, você terá um filho e eu tenho uma promessa para a sua descendência. A sua descendência será incontável sobre a terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da linhagem de Abraão vem o Salvador, Jesus Cristo. Mas Deus pega um homem frágil e sabidamente limitado para realizar um grande propósito. Olha para Moisés, o grande libertador do povo hebreu do Egito. Um homem que por anos, por pelo menos 40 anos, viveu como um fugitivo no deserto, porque nos seus primeiros 40 anos de vida ele foi criado como um príncipe, sendo ele próprio um hebreu. Mas quando ele viu um hebreu sendo torturado, sendo castigado por um servo egípcio, ele entrou em briga com aquele servo egípcio e matou aquele homem e escondeu o seu corpo. E então ele achou que seria descoberto e a sua ruína estaria posta. E ele foge, tanto quanto pode, vai parar no deserto, conhece uma família, casa-se com uma moça e tem por anos uma rotina absolutamente comum: pastorear as ovelhas do seu sogro. Arrumou um sogro gente boa, que deu um ofício para ele, tinha uma renda, e aquela era a vida dele, até que um dia Deus aparece para ele e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que sofre no Egito, e eu vou libertar o meu povo da escravidão do Egito, e eu quero que você vá ao Egito e fale ao faraó que deixe o meu povo ir. E aí Moisés ouve aquilo, ele está impactado, ele está ouvindo a voz de Deus, ele está vendo uma pequena árvore que pega fogo, mas não se consome, as folhas continuam no lugar, tudo continua no lugar. Ele tira a sandália do pé, porque Deus fala para ele tirar a sandália do pé, porque o lugar é santo. Mas quando ele ouve Deus dizendo que ele iria realizar aquela missão, qual é a resposta de Moisés? Ah, Senhor, manda aquele a quem tu tens que enviar, porque eu sou pesado de boca. Ele está dizendo para Deus o seguinte: Deus, deve ter um equívoco, o Senhor deve ter um outro para enviar, e errou o CEP destinatário, parou aqui no meu distrito, mas deve ser outro distrito que o Senhor tem. E a gente sabe qual é a história de Deus com Moisés, limitado e frágil, mas o grande líder e o grande libertador do povo de Deus. Nós sabemos que foi isso que Deus fez com Davi, o irmão mais moço, o filho mais novo de Jessé. Seus irmãos, guerreiros experimentados, aliás, estavam no fronte de combate contra os filisteus. Davi, nós conhecemos a história, guerreou contra Golias e venceu, certo? Mas Davi não estava lá no alistamento militar. Sabe o que Davi foi fazer lá? Levar queijo, porque o pai falou: seus irmãos estão lá no combate, você está aqui só pastoreando as ovelhas, faz o seguinte, vai lá no campo de combate, tem uns queijinhos aqui gostosos para os meninos, leva uns queijinhos para os seus irmãos. E ele vai, obediente ao pai, moço franzino, leva queijo para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê um gigante de um exército opositor, falando as coisas mais absurdas, não apenas contra o povo, mas contra o seu Deus, e ele fica enfurecido. E ele diz: não importa o tamanho, nem a força desse homem, nem o tamanho desse exército, é contra o meu Deus que ele está falando, e o meu Deus é poderoso para derrotá-lo. E a gente conhece a história de Davi, o grande rei de Israel, o maior rei de Israel, mas vulnerável, frágil. Foi o que Deus fez com muitos homens e mulheres no curso da história humana. É isso que Deus tem feito com a minha vida. Talvez você diga a seu respeito: é isso que Deus tem feito com a minha vida.
Ele usa aquilo que é simples e aquilo que é frágil para realizar o seu propósito. E veja na história do Natal que Lucas nos descreve como isso se deu. Verso 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Atente aos detalhes. Deus vai fazer a grande mudança da história da humanidade enviando o Salvador ao mundo. Esse vai ser o evento mais transformador da história humana. Isso aqui está no 1º século. O grande centro de poder político, cultural e econômico é uma cidade, uma grande potência chamada Roma. E Deus não escala um anjo dos céus para enviar a mensagem mais importante da história humana para Roma. Mas ele vai, e o texto chama de cidade, mas Nazaré nem cidade era um pequeno povoado com 400 pessoas aproximadamente. Você imagina Deus chamando Gabriel na eternidade e dizendo: Gabriel, tua missão é ótima, você vai lá e você vai dar a grande notícia. E Gabriel já pega o bloco de notas, começa a se preparar, porque missão que Deus está dando, e de repente escreve: Nazaré? Nazaré? Os críticos de Jesus, nos dias de Jesus, costumavam dizer o seguinte: pode vir algo bom de Nazaré? Mas Deus pega o simples e o frágil, e mais do que isso, Deus envia um anjo para dar essa notícia, não a um grande rei, a um grande estadista, a um grande general, mas para uma menina, uma adolescente, uma mulher, numa cultura em que mulher não era contada em censo, numa cultura em que o testemunho de uma mulher não tinha valor nem nos tribunais. Deus decide anunciar a chegada do Salvador ao mundo num lugar completamente desconhecido e irrelevante na cultura daqueles dias, e para uma singela moça, uma adolescente. E nós sabemos do que se trata essa história, do que Deus estava falando e o que estava prestes a acontecer, e isso nos traz algumas aplicações. Pensar nessa lição: Deus usa aquilo que é simples e frágil para realizar os seus propósitos, tem que gerar no meu coração e no seu coração cuidado. Cuidado para não sermos tão guiados assim por vistas. Cuidado para não sermos o tipo de gente que dá valor apenas para aquilo que muito claramente brilha diante dos nossos olhos. Tem fama, tem respeito, tem admiração de tantos e tantas. Cuidado. Lembre-se de Deus dizendo a Samuel, o sacerdote e profeta, quando tinha que ungir o novo rei, que era Davi. Mas Samuel não achava que era Davi, porque Davi não tinha cara de rei, não tinha tamanho de rei, não tinha aparência de rei. Então Deus diz a Samuel: Samuel, eu não sou como o homem vê aquilo que é o exterior, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Então cuidado para não ser tão guiado por vistas, porque Deus usa coisas e pessoas frágeis para grandes e impensáveis obras. Outra lição: cuidado também com seu orgulho e com a sua altivez. Lembre-se que Deus se agrada da humildade. Lembre-se da Bíblia dizendo que Deus resiste ao soberbo e exalta o humilde. Lembre-se que em toda a história da Bíblia, que é a fonte e o alicerce da sua fé, você vê o poderoso Deus, o grande Deus, lidando com uma matéria-prima frágil, pequena, muitas vezes tida pelos demais como insignificante, para fazer grandes feitos e para fazer grandes obras, para que apenas a Deus seja tributada toda a glória. Aliás, é isso que Paulo diz em 1 Coríntios, e o texto vai ser exposto aqui. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, de 27 a 29, o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o que é forte,
Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A primeira grande e linda lição dessa história do Natal é que Deus usa aquilo que é frágil e aquilo que é simples para realizar a sua grande obra, e que grande esperança é isso ao nosso coração. Porque talvez você esteja aqui, ou talvez você esteja aí online, assistindo esse culto com a gente, e você diga: mas eu não tenho todos os recursos, eu não tenho tanto entendimento bíblico, eu não tenho tanta caminhada com Deus assim, eu não tenho tanta formação, eu não tenho tanta influência, eu não tenho tantos dons, eu não tenho tanta habilidade, eu não sei, eu não sou muitas coisas. Nós só precisamos de um Deus poderoso o suficiente para fazer grandes coisas de barro frágil, que é a sua vida e que é a minha vida. Veja como o Salvador veio a esse mundo. Veja onde o Salvador nasceu, não no palácio, não entre os reis, não exaltado entre os nobres, mas numa estrebaria, na humilde cidade de Belém, numa manjedoura, porque não havia lugar para o neném nascer. E ali estava o Salvador do mundo, o Salvador do seu coração, do meu coração. Segunda lição dessa história do Natal é a de que Deus está conosco em todas as situações. O texto que nós lemos diz que o anjo, aproximando-se de Maria, disse: alegre-se, agraciada. Alegre-se, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Queridos, essa era uma notícia inesperada e assustadora para uma adolescente. Uma adolescente que não era noiva ainda. Ela estava prometida em casamento a um homem, uma virgem, temente a Deus, vendo um anjo dizer para ela: você dará à luz um filho. Era tudo muito novo, era tudo muito assustador, e aquela menina que amava a Deus deveria lembrar, no meio do susto daquilo tudo, que o Senhor estava com ela. Queridos, eu não sei qual é a sua situação nesse momento. Eu não sei como está o seu coração e como estão as suas emoções nesse dia 13 de dezembro. Eu não sei se você atravessa uma crise e se ela é uma crise muito difícil. Eu não sei se aquilo que você chama de crise é aquilo que as pessoas veem apenas a ponta de um iceberg, porque aquilo que de fato é crise para você, você não tem coragem nem mesmo de expressar. Eu não sei se essa é a sua condição. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei qual é a sua luta interior, e eu não sei qual é a sua dor. Mas eu sei que Deus, e eu quero tomar uso emprestado, mas com todo o respeito dos meus irmãos pentecostais para dizer isso, eu sei que Deus hoje me trouxe aqui para te dizer isso: o Senhor está com você, assim como estava com Maria, assim como tudo o que envolvia aquele anúncio, aquela notícia era potencialmente perturbador e estranho, e nós que conhecemos a história sabemos as consequências posteriores dela, como que José ficou perturbado com aquela notícia, como que José achou que tivera sido traído por Maria, e então decidiu deixá-la secretamente, e teve que um anjo, num sonho, falar a José: não tema, José, tomar por esposa a Maria, porque o que nela foi gerado é de Deus. Nós sabemos de todo o tumulto daquilo, mas aquela menina precisava dessa certeza: Maria, o Senhor está com você. E por favor, eu peço que você ouça isso com atenção, porque talvez nem fosse necessário um sermão nesse domingo, se você ouvisse com todo o seu coração o que Deus manda te dizer. Deus está com você. Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Não importa o que você passa, não importa o que aconteceu em 2020, não importa o que nos reservam os dias vindouros, importa
essa preciosa promessa que não foi exclusiva a Maria, mas a todos nós que tivemos no coração uma manjedoura onde Cristo nasceu um dia. O Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. As suas lutas e os seus desafios ainda estão no mesmo lugar. Talvez, se você focar nos teus problemas, naquilo que te apavora, naquilo que te angustia, estas coisas ainda estão ali te esperando, mas o seu coração pode mudar hoje por conta dessa certeza da companhia divina com você. Porque às vezes a gente entra num ritmo tão insano que acreditamos batalhar sozinhos, guerrear sozinhos, competir sozinhos, mas nos esquecemos da preciosa promessa de que Deus está conosco. Veja o texto seguindo no verso 29 e 30. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, não tenha medo. Você sabe qual é a expressão na Bíblia que registra Deus falando a alguém que mais se repete no Antigo e no Novo Testamento? Não tenha medo, não temas. Por que que a Bíblia repete isso constantemente? Porque Deus fala isso ao seu povo constantemente, porque esse coração aqui é apavorado. Mas Deus estava dizendo a Maria, como disse a Isaías, como disse a Jeremias, como disse a Moisés, como disse a Davi, como disse a tantos homens e mulheres na história bíblica: não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo. A condição de não ter medo é a certeza da companhia divina. Não tenha medo, porque eu estou com você. Enquanto a vida tem o poder de nos apavorar, a certeza da presença de Deus ao nosso lado dissipa o medo e nos faz confiar. E queridos, não tem época mais apropriada para você lembrar de que Deus está com você do que o Natal, do que essa história linda, que fala do Deus que enviou o seu Filho, do Deus que abriu mão de sua glória e do seu trono celestial e tornou-se homem, foi achado em forma de um bebê humilde, para ser o Salvador, o Redentor e o Senhor. Deus está conosco. Terceira lição dessa história de Natal maravilhosa é de que para Deus não há impossíveis. Para Deus nada é impossível. Veja o texto nos versos 34 até o 37. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Às vezes eu tento imaginar a cena, sabe, gente? Porque aqui é gente de carne e osso, e é uma menina, temente a Deus, mas uma adolescente. Eu tenho uma em casa, e eu sei como são essas falas. Eu imagino aquela história toda, o anjo anunciando tudo, e Maria então ouvindo tudo, processando com a sua sagacidade juvenil, e dizendo então para o anjo: olha só, não sei se pelo fato de você ser anjo, você não entende como é que as coisas funcionam do lado de cá da eternidade, mas como é que esse negócio vai acontecer se eu sou virgem? Essa foi a pergunta dela. Você não deve estar entendendo como a coisa funciona. E o mais legal é a resposta do anjo, dizendo: não, Maria, quem não está entendendo é você. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E mais do que isso, Maria, para você entender que essa é uma obra majestosa e sobrenatural de Deus, também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. É assim que ele fecha o argumento. Sabe, Maria, a lógica te faz pensar que isso é uma impossibilidade. Os cenários que você tem sob o seu controle te fazem pensar que isso é uma impossibilidade. Assim como era impossível para qualquer pessoa que conhecia sua prima Isabel, já de idade avançada e sabidamente estéril, ter um filho. Mas olha lá, Isabel está no 6º mês. O anjo estava falando de João Batista, o grande profeta.
no ventre de Isabel. Sabe por que isso acontece, Maria? Diz o anjo, porque nada é impossível para Deus. Queridos, os cristãos deveriam ser o tipo de pessoas que excluem do seu vocabulário a expressão não tem mais jeito. Eu falo isso com muito cuidado, mas ao mesmo tempo com muita certeza. Se somos cristãos, a expressão não tem mais jeito deveria ser banida do nosso vocabulário pela única razão de sabermos, como afirmou o anjo para Maria, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Você e eu não temos autorização para determinar a respeito de uma outra vida, seja essa vida qual for, tenha a história que tiver, aquele ali não tem mais jeito, ou aquela ali não tem mais jeito, porque se nós conhecemos o Deus revelado nas Escrituras, nós conhecemos o Deus dos impossíveis. Os céticos olharam para Jesus morrendo na cruz, e sabe o que eles disseram? Acabou. Não tem mais jeito. Salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Que ele desça dessa cruz, se não é o Filho de Deus, se ele é o Filho de Deus. Vejam, ele está clamando por Elias, já está enlouquecendo pendurado naquela cruz. E quando Jesus expira, e o seu corpo é retirado do madeiro, todos pensaram, não há mais jeito. Mas a palavra final não estava na sexta-feira de tarde, a palavra final estava no domingo de manhã, na ressurreição. Ele venceu a morte, ele vivo está. As nossas impossibilidades, queridos, não impõem limites para Deus. Eu lido com várias coisas que são, no meu entendimento e dentro das minhas competências, coisas impossíveis. Eu não dou conta delas. E eu não consigo nem numerar aqui para vocês quantas são, porque são muitas. Mas uma coisa eu sei: as minhas impossibilidades não colocam limites para Deus. Não se transformam em impossibilidades para Deus, porque Deus é Deus, a última palavra sempre será dele. Sempre será dele. Para Deus não há impossíveis. Por fim, quarta e última lição dessa história de Natal que nos descreve Lucas, é uma lição que nos ensina aquilo que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Qual a relação que essa história do Natal tem com a minha vida individualmente, com a sua vida individualmente? De acordo com esse texto, Deus espera de nós confiança e obediência. Confiança e obediência. Veja a resposta que Maria deu a tudo que escutou do anjo. Verso 38 de Lucas, capítulo 1. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em outras palavras, Maria estava dizendo: eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu sou tua serva. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo ao teu querer. Eu me rendo ao teu propósito. Eu me rendo ao teu caminho. Eu me rendo. Eu sou serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a sua palavra. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que o nosso coração se renda em amor a Ele. E o nosso coração pode se render em amor a Deus porque percebe e reconhece o grande amor de Deus por nós. E Jesus é a prova cabal desse amor. O que Deus espera de nós, que o nosso coração se renda em confiança nele. Confiança em Deus. Eu sei que nós somos treinados na cultura, eu sei que nós somos treinados nos nossos ambientes de trabalho, nos treinamentos corporativos que recebemos, nas muitas reuniões que temos, nós somos treinados à performance, nós somos treinados ao protagonismo, nós somos treinados a confiar nos nossos
no nosso grupo de competências que estabelece um diferencial, que nos coloca numa posição de destaque, mais competitiva, mais celebrada, mas, no entanto, a Bíblia está nos dizendo que aquilo que de fato será o grande e o maior diferencial da sua vida e da minha vida não está em nada que nós temos em nós mesmos, mas em quem Deus é e no fato de que o nosso coração pode confiar nele. A última palavra é: eu confio em Deus. Ou como disse Maria, sou tua serva. Podemos dizer os homens: sou teu servo, que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim, Senhor, conforme o teu querer. Essas palavras de Maria lembram muito as palavras do filho dela depois, não é? No jardim do Getsêmani, horas antes de ser preso e levado à crucificação. Uma oração que Jesus faz a Deus o Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim essa hora. Passa de mim essa aflição. E Jesus não estava temendo os espinhos, as lanças e o tempo de agonia e falta de oxigênio pendurado naquela cruz. Ele estava temendo o que sabia que passaria: o abandono de Deus. O dar de costas do Deus Santo, porque ele repousaria sobre Jesus todos os meus pecados e todos os seus pecados. E ali Jesus estaria sendo punido pelos nossos pecados. Então ele ora dizendo: Pai, e ele se aflige tanto que ele transpira sangue. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim essa hora. Mas ele encerra a oração dizendo: contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Que não seja o meu querer ou a minha vontade, mas o teu querer e a tua vontade. O que Deus espera de nós, que o nosso coração se renda em obediência à sua vontade. Pois a vontade de Deus é melhor do que a nossa própria vontade. Sabe, queridos, muitos que se dizem cristãos atualmente apresentam grandes dificuldades em confiar em Deus e grandes dificuldades em obedecer a Deus e aos princípios de Deus e à vontade de Deus, conforme revelada na Bíblia. E com isso, sabe o que demonstram? Demonstram que não confiam em Deus, mas em si mesmos. A postura que a história do Natal nos ensina que Maria teve é uma postura de rendição. E o que Deus espera de nós diante da oferta graciosa de amor, perdão e transformação que Jesus nos ofereceu é uma resposta de gratidão e de obediência. Uma vida que se rende e diz: Senhor, agora eu sou teu servo, agora eu sou tua serva, agora eu te pertenço. Não está mais na frente do meu nome o meu título profissional, não está mais na frente do meu nome a credibilidade ou a respeitabilidade que eu adquiri no mercado de trabalho, ou entre os meus amigos, ou entre os meus familiares. Não está mais com um peso maior de relevância as conquistas que fez da minha história uma história de superação, indo muito além de onde meus pais e meus avós foram no passado. Estas coisas geram gratidão a Ti no meu coração, mas não me definem. O que me define, Senhor, é que por causa de Jesus eu hoje sou Teu servo, e aí repousa a maior glória da minha vida: servir a Ti, buscar a Tua vontade, obedecer ao Teu querer. E se essa não for uma verdade para o teu coração, isso é um domingo, a partir da mensagem do Natal, para repensar o que temos chamado de cristianismo e de caminhada ao lado de Jesus. Concluindo então, queridos, neste Natal, lembre-se da humildade e afaste o seu coração de toda forma de orgulho. A mensagem do Natal fala disso. Quem sabe um dia as nossas famílias não estarão mais reunidas, se ocupando em decorar no centro da sala não apenas uma linda e iluminada árvore de Natal com presentes na base, mas quem sabe juntando os nossos filhos, os tios, os netos e todos montando juntos um presépio feio, simples, de madeira rústica, para lembrar como Deus iniciou a história de transformação na sua vida e na minha vida, como Deus fez o Salvador vir a esse mundo, como Deus resiste ao soberbo e ao altivo, mas exalta o humilde.
Como que o exemplo de Cristo, como Paulo escreveu aos Colossenses, é o nosso maior exemplo. O esvaziamento de Jesus e o fato dele ter se tornado um servo de todos. Como esse é o convite a todos nós. Nesse Natal, lembre-se da humildade e deixe seu coração fugir do orgulho. Neste Natal, lembre-se que o Deus do impossível está com você, em qualquer situação. Em qualquer situação. Talvez, se você for embora daqui hoje e não lembre de muita coisa ou quase nada do que eu disse aqui, eu gostaria que, em nome de Jesus, você saísse daqui ouvindo aquilo que eu sinto em meu coração ser a nota mais importante que tem que sair dentro de nós hoje aqui. Não importa a situação, Deus está com você. Nosso Deus está conosco. Nesse Natal, por fim, tome a melhor de todas as decisões. Como fez Maria, renda-se a Deus. Não, Roberto, mas eu já sou crente, eu já sou um cristão, eu já sou batizado, eu já participo da igreja, eu já me rendi a Jesus. A sua vida reflete isso. Refletindo sobre isso a partir da luz e da mensagem do Natal, você é alguém que com as suas atitudes e posturas diz a Deus todos os dias: Senhor, sou teu servo, Senhor, sou tua serva, faça em mim segundo o teu querer. Ou nós temos sido estes filhos de Deus que levam o cheque já preenchido, esperando apenas que Deus assine, e Deus então, que tem poder, faça por nós exatamente aquilo que a gente quer que aconteça. E não percebemos que assim, mesmo nos autodenominando cristãos, tentamos fazer de Deus o nosso servo, um realizador dos nossos desejos, vontades e caprichos até. Que nesse Natal, mesmo você que é um cristão, que você volte seu coração a esse lugar de rendição e diga, como disse Maria: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou tua serva, faz em mim conforme o teu querer. E se aquilo que tu queres é diferente daquilo que eu quero, muda aquilo que eu quero, e não faz aquilo que eu quero, porque eu sei que o Senhor é capaz de desejar aquilo que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo sou capaz, então que se cumpra em mim conforme o teu querer. E se você me ouve estando aqui, ou se você me ouve estando online acompanhando essa transmissão, e olha para o seu coração, e olha para o Natal, e o Natal é para você até aqui: encontro, família, muita comida, luzes decorativas, presentes, enfeites e só. A minha oração é que, se você deseja ter essa certeza de que Deus pode pegar a sua vida frágil e simples como é e realizar uma grande obra, se você deseja ver o Deus dos impossíveis manifestando o quanto Ele é o Deus dos impossíveis na sua vida, se você deseja ver esse Deus sendo a sua companhia constante e dizendo ao seu coração: não tenha medo, eu estou com você, você precisa fazer o que Maria fez, você precisa render seu coração a Ele. Então faça isso hoje. Você não tem que levantar a mão, você não tem que vir aqui à frente, você não tem que fazer nenhum movimento diferente estando aqui ou estando na sua casa, mas apenas com seu coração sincero dizer, quando todos nós agora queremos orar, dizer ao Senhor: Senhor, eu me rendo, eu quero fazer a oração de Maria, eu quero ser tua serva, eu quero ser teu servo e ver a realização da tua vontade na minha vida, e a partir disso você vai começar a caminhar com Jesus, e você vai caminhar com a igreja de Jesus, e você vai se batizar, porque foi isso que Jesus disse que homens e mulheres que se rendem a Ele deveriam fazer, e você todos os dias vai aprender nessa caminhada ao lado de Jesus, como ser um discípulo de Jesus, que ama a Bíblia, reflete a glória de Jesus, e você contará daqui até a eternidade com a companhia segura do Senhor, o Deus dos impossíveis, ao seu lado todos os dias. Vamos orar, queridos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus. Senhor, nós cantamos aqui hoje que descobrimos o sentido do Natal, descobrimos que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas que agora está ao meu lado, e que eu posso sentir a cada dia o seu santo cuidado, que me ajuda a caminhar,
e que faz com que Jesus torne-se tudo para mim, todos os dias. Senhor, eu peço que essa canção seja a oração de todos nós nessa manhã, daquele que entrou aqui sem ter esse coração modificado, transformado por esse encontro precioso com Jesus, e daquele teu filho, daquela tua filha, teus servos que também estão aqui entre nós e que te amam, mas que nesta manhã essa seja a oração de cada um e de cada uma, que nós descobrimos ou que então fomos relembrados, que este Deus para quem cantamos e a quem oramos não está longe lá nos céus, indiferente ao que se passa conosco, mas que Ele veio em Jesus para perto de nós, agora está ao nosso lado e podemos sim, Senhor, sentir o teu cuidado, o teu auxílio maravilhoso, ajudando-nos na caminhada, consolando-nos no sofrimento, esperançando a nossa alma nos tempos críticos, provendo com abundância, Senhor, os recursos que tanto necessitamos. Graça, Senhor, a abundante graça tem estado sobre as nossas vidas e nós te louvamos por isso, Senhor, e eu te peço que essa seja uma realidade na vida de cada um de nós nesse domingo. Deus amado, que o desejo do nosso coração seja colocar a nossa vida, vulnerável e frágil como é, à disposição de um Deus poderoso para fazer grandes coisas. Deus, eu oro colocando essa igreja diante do Senhor. Somos esta igreja, Senhor, vulnerável, frágil, humilde em tamanho e em tempo de vida, mas Deus, estamos nas mãos do Todo-Poderoso e pedimos que o Senhor cumpra, Deus, na igreja Plena Rio, segundo o teu querer, porque aqui somos teus servos, Senhor. Queremos obedecer a tua palavra, ao teu chamado, Senhor, e entre nós, que o Senhor desperte homens e mulheres, gente comum e simples, e faça grandes obras através da vida deles, através da vida delas. Deus amado, que nos lembremos todos que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco, e aquele que está conosco não é limitado em poder, mas é o Deus dos impossíveis. Então, Senhor, que risquemos do nosso vocabulário essas expressões de que não tem mais jeito, de que o nosso casamento não tem mais jeito, de que os filhos não tem mais jeito, de que a nossa vida profissional não tem mais jeito, de que a relação rachada dentro da nossa família não tem mais jeito. Estamos diante do Deus dos impossíveis, que pode transformar todas as coisas, e a Ti clamamos, Senhor, a Ti louvamos e pedimos, Senhor, que o nosso coração seja esse coração que ora como Maria orou, rendido a Ti. Sou Teu servo, sou Tua serva, que se cumpra em mim segundo o Teu querer, e em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, nessa nova semana que se inicia, e para todo sempre, Senhor amado. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você. Não vai embora com tanta pressa. Você que visitou a gente, fica aqui mais um pouquinho, a gente quer te conhecer, saber seu nome, é bom a gente estar junto. Eu tenho falado sempre que os beijos e os abraços ficam para um outro momento, mas a gente pode conversar, o espaço é bem amplo e vai ser muito bom termos um restante aqui de encontro, alguns minutos ainda para termos comunhão juntos, tá bom? Que Deus abençoe você, uma ótima semana e até domingo que vem.